Salve, salve, rapaziada ligada no Decifra Futebol. Se você não me conhece, eu sou o Guilherme Naziazene, analista de desempenho profissional, e hoje estou aqui não para fazer uma análise tática ou análise técnica de algum time, alguma prévia de jogo, como vocês estão acostumados, mas sim para a segunda edição do nosso Só Se Fala Nisso. O quadro estava um pouquinho de stand-by, né, nas últimas semanas, mas, se você não viu, inclusive recomendo que veja o nosso programa que eu gravei com o Pablo, né? Nossa primeira edição do nosso Só Se Fala Nisso, que foi sobre os efeitos do Super Mundial no futebol brasileiro. E hoje, o assunto da vez tá na tela aí para vocês. A Premier League é a NBA do futebol, porque caso você não saiba, a NBA, perdão, ela é a maior liga de basquete do mundo, até por isso estou com a minha camisa hoje do Milwaukee Bucks, meu time da NBA. E a distância, né? Provavelmente, se você for pegar ali do top 10 das ligas de basquete do mundo, a distância da NBA, que é a primeira, para a segunda, que deve ser a Liga Espanhola, provavelmente, ela é muito maior do que a da Liga Espanhola, sei lá, para o oitavo, para o nono, para o décimo colocado, que dá um parâmetro do quanto que a NBA se tornou um monopólio do basquete no mundo, né? Por mais que nós tenhamos outros países crescendo muito, você vê que as grandes estrelas desse país, por exemplo, a Sérvia, que tem crescido muito no basquete, você tem os principais jogadores sérvios ali, o Nikola Jokic, que é um melhor exemplo, que foi MVP 3 vezes aí nos últimos 5 anos, 4 anos, e ele joga na NBA, né? E aí eu vou tentar trazer para vocês alguns dados aqui que mostram como que a Premier League está caminhando para algo parecido, por mais que, já vou adiantar para vocês, eu não ache que isso vá acontecer de fato. Porém, já vamos começar aqui com a nossa discussão. Como eu falei para vocês, vou trazer, né? Não vou tentar, vou trazer de fato o alguns números para elucidar esse problema, né? E aí eu já começaria aqui com o primeiro dado, que é o dado dos 30 times mais ricos do futebol mundial. E aí nessa lista nós temos 14 representantes da Premier League. Então, rapaziada, só pra vocês terem noção disso, assim, quase metade dos 30 times mais ricos do mundo fazem parte da Liga Inglesa. São os 6 membros do Big Six: Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United e Tottenham, além de Newcastle, West Ham, Aston Villa, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham e Wolverhampton. Então, quase metade dos 30 times mais ricos do mundo fazem parte da Premier League. E para efeito de comparação, né, a segunda liga que mais tem representantes nessa lista, que é a Liga Italiana, tem 5 representantes. Ou seja, a Premier League tem quase 3 vezes o número de representantes da segunda liga, com mais representantes nessa lista. Só uma curiosidade, temos sim um brasileiro nessa lista, é o 30º, inclusive, ali, o último, que é o Flamengo, né? Só que, rapaziada, só para vocês terem uma noção do quanto que esse número cresceu nos últimos anos, né? Em 2011, a lista dos 30 times mais ricos do mundo tinham 10 ingleses, né? Sendo que no top 10, né, no top 10 de 2025, você tem 6 membros, né, que são 6 do Big Six, no de 2025, e no de 2011 você tinha 4 integrantes no top 10, além de outros 6 times distribuídos na lista. E aí você vai olhando para as outras ligas, né? A Espanha perdeu um representante, tinha 4 times, um deles era o Valência, né? Se eu não me engano, o Valência estava até no top 15, top 20. Hoje só tem 3, Real, Barça e Atlético. A Itália manteve os seus 5 representantes, porém, 2 estavam no top 10 e hoje a Itália não tem nenhum time no top 10 dos times que mais faturam dinheiro no mundo. E o principal exemplo de uma liga que claramente caiu de patamar é a Liga Alemã, que tinha 6 representantes, né? Além era Bayern, Borussia, Bayer Leverkusen, Schalke 04, Werder Bremen e mais algum clube que me fugiu da memória aqui, enquanto hoje são apenas 3: Bayern, Borussia e Eintracht Frankfurt. Então, metade dos times que estavam na lista em 2011 da Liga Alemã não estão mais, cara. Além disso, a França foi a única, né, para a gente não falar que só tiveram perdas e quedas dos clubes. A França ganhou mais um representante em relação a 2011, que é justamente o PSG. Então, além do PSG, você tem o Olympique de Marseille e Lyon. Só que qual que é o grande problema de tudo isso, cara?
é que a classe média hoje da Premier League, ela é muito mais rica do que o top 5 das outras ligas, se a gente for parar para pensar. Porque como eu trouxe, assim, eu trouxe o Big Six mais o Newcastle, né, que eu já acho que financeiramente se enquadra nesse Big Seven da Premier League. Newcastle, né, sob nova gestão, agora sob nova gerência, e entre os 5 primeiros colocados da Premier League, um dos times que já mais fatura no mundo hoje. Eu acho que era um caminho natural. Só que se você olha para o resto, o West Ham tá na lista, 14º. Aston Villa foi sexto, beleza. O Brighton, 8º lugar, tá na lista. Crystal Palace, 12º colocado da Premier League, está na lista. Everton, 13º colocado da Premier League, está na lista. Fulham, 11º colocado, está na lista. E o principal exemplo é o Wolverhampton, que ficou 2 posições acima, né, da zona de rebaixamento da Premier League, e está entre os 30 times mais ricos do mundo. Então, assim, um exemplo que me vem muito na memória é o do Diego Carlos. Eu não sei se vocês lembram do Diego Carlos, zagueiro brasileiro que jogou no Sevilha, né, durante muito tempo, e depois foi para o Aston Villa. Teve o caso da transferência dele, se não me engano, foi em 2022, no final da temporada 21-22, que ele tinha jogado pelo Sevilha, tinha ficado em 4º lugar da La Liga, estava classificado para a Liga dos Campeões, e depois o Aston Villa pagar 31 milhões de euros ao Sevilha, ele abandona o 4º colocado da La Liga para jogar no 14º colocado da Premier League. Então é uma demonstração de que a classe média da Premier League hoje, ela tem um poder aquisitivo muito maior do que o 4º colocado de La Liga, né? E só para vocês terem uma noção melhor disso, eu vou até trazer um número agora em relação aos ganhos de cotas de televisão de cada uma dessas ligas. A Premier League, líder soberana, quase bateu na última temporada 4 bilhões de euros de ganhos de televisão. Foram 3,9. A La Liga, que foi a segunda, tem 1,7 bilhões. A Bundesliga, 1,4 bilhões, que é a terceira colocada. A Série A, 740 milhões de euros. Enquanto a Ligue 1, e esse é um caso assim bem preocupante, porque estou trazendo as 5 principais ligas do futebol europeu, mas segundo um levantamento que a Sports Value fez recentemente, eu acho que tem menos de uma semana que soltaram essa notícia, a Ligue 1, que já teve 700 milhões de receita, se não me engano, ano retrasado, eles tinham esse valor em relação à cota de televisão. Na última temporada já caiu para 500 milhões de euros. E essa temporada deve cair mais ainda ali por volta desses 400 milhões que eu trouxe. Por quê? Porque mais de 80% da cota deles fazia parte do DAZN, que era o detentor dos direitos de transmissão do Campeonato Francês, e não vão continuar, o contrato não seguirá. Então, desses 500 milhões que tinham temporada passada, 400 milhões estão comprometidos. Logicamente que os direitos serão vendidos, mas parece que a Ligue 1 terá que criar o próprio streaming, porque a demanda e não está valendo a pena você vender para outro grupo de televisão, né? Então, assim, a Ligue 1, que era uma das 5, né? E tem 3 representantes entre os 30 maiores times do mundo, eu estaria aqui daqui 5 anos, rapaziada, deve ter. Se tiver 2 representantes é muito, assim, vai ter o PSG, se tiver um além do PSG, eu já acho que é muita coisa. A Ligue 1 só cai em termos de audiência, só cai em termos financeiros, e cada vez mais é uma liga de produzir jogadores e vender, de revender, né, de produzir, de aquele processo meio Porto, Benfica, né, que você sabe, pega o jogador, ou revela ele na sua categoria de base e vende para outro time, ou você contrata de um mercado mais alternativo ainda, prospecta esse jogador, né, para ele jogar em outros clubes, você compra ele barato para vender mais caro, e a Ligue 1 está se tornando uma liga muito mais vendedora do que compradora, né? Inclusive, outra coisa que eu iria trazer aqui é o gasto de cada uma dessas ligas, rapaziada, porque a Premier League, mais uma vez, foi a liga que mais gastou. Está sendo a liga que mais gasta, né? A janela de transferência ainda não terminou, então esse número ainda pode aumentar mais ainda, né? Porque você tem, por exemplo, sei lá, um Rodrigo sendo especulado no Manchester City, então você pode ter um valor ainda maior, né? E aí, só para efeito de comparação, a Premier League gastou 2,4 bilhões de euros
nessa temporada, arrecadou vendendo jogadores 1,34, o que dá mais ou menos ali 1 bilhão de débito, né, que ficou para a Premier League, né? Mas a questão é, a Premier League pode se dar o luxo de ter 1 bilhão em débito porque é uma liga que arrecada demais, que ganha muito em cota televisiva. Enquanto isso, você vê a Série A, que foi a segunda que mais gastou, 876 milhões de euros, ou seja, bem menos da metade do que a Premier League gastou. Se você somar as outras quatro, né, tira a Premier League, soma as 4 grandes ligas, dá 2,476 bilhões ali, mais ou menos. Ou seja, uma diferença bem baixa, né? 86 milhões, assim, baixa, né? Vamos lá, né? 86 milhões de euros na minha conta, por favor, se alguém quiser fazer o Pix. Mas quando estamos falando de futebol, né, dessas cifras milionárias, bilionárias, 86 milhões de diferença é algo muito baixo. Então, por exemplo, assim, se a diferença é de apenas 86 milhões, uma transferência do Rodrigo já seria suficiente para jogar esse valor ainda mais para cima e fazer com que a Premier League tenha somado. Se você somar as outras 4, não dá o valor que a Premier League gastou nessa janela de transferências para elucidar ainda mais esse abismo. Das 10 contratações mais caras da janela, apenas 3 não são da Premier League. O Osimhen, que foi para o Galatasaray, né? Então, inclusive, assim, até um pouco curioso a Liga Turca está nesse bolo ali das maiores contratações, né? Tudo bem que é o Osimhen jogando muito para cima, né? Mas ali apareceu, se não me engano, entre as 7 ou 8 ligas que mais gastaram. Só que você tem o Osimhen, que foi numa transferência, foi a quarta mais cara dessa janela até aqui, só que com alguns detalhes, né, nessa transferência, é um valor parcelado, né, o Galatasaray vai pagar uma parte agora, e depois só o restante do valor vai ser parcelado, enfim. Além dele, o Reteg, que foi para o futebol árabe, que é a nona contratação mais cara, por 68 milhões, e o Luiz Dias, que é a sétima, indo para o Bayern de Munique, outro gigante, né, com 70 milhões de euros, ou seja, apenas 3 das 10 transferências mais caras dessa temporada, dessa janela de transferências até aqui, não foram da Premier League. Se você expande ainda mais o leque, das 25 mais caras, apenas 8 não são da Premier League, sendo que 3 são do Real Madrid, né, um gigante, um do Bayern, outro gigante, um do PSG, um gigante financeiro, uma do Atlético Madrid, que se tornou também um gigante financeiro, e 2 da Arábia Saudita, que, assim, em questão de valores pagos, principalmente em salário, é algo que é até maior do que a Premier League, né? Mas como liga, né? Enquanto liga, não é tão relevante assim. Então, assim, para você se comparar à Premier League nessa janela de transferência, você teve que ser ou Real Madrid, ou Bayern, ou PSG, ou Atlético de Madrid, ou um time comandado pelo príncipe da Arábia Saudita, pela família real saudita, né? Ou seja, é uma diferença muito grande. Como eu falei, hoje a classe média da Premier League, ela é muito mais atrativa para os jogadores do que você jogar num time top 5 da Série A, por exemplo, da Série A italiana. Do que você jogar, como eu trouxe o exemplo do Diego Carlos, e numa época que a distância para mim ainda era menor do que é hoje, né, entre La Liga e Premier League. Ele preferiu jogar no 14º colocado da Premier League do que jogar no 4º colocado de La Liga. E aí, eu acho que, assim, dentre as causas disso, eu acho que, lógico, que você tem que dar os méritos à Premier League pela sua organização, né? Porque esse não é uma coisa do dia para a noite, não foi algo que, do nada a Premier League, pum, todo mundo ficou bilionário lá na Inglaterra, começaram a comprar time adoidado e virou isso aí. Não. É um processo que vem de anos, de uma unificação dos clubes para formar uma liga, uma organização e democratização dos ganhos que privilegiasse os times que tenham um melhor desempenho, né? Porque aí entra a questão da meritocracia no futebol, né? Você premiar aquele que está merecendo mais o prêmio, né? Que teve um melhor trabalho, que foi mais competente. Só que, ao mesmo tempo, você dá a chance desses outros times entrarem na briga, né? Os últimos colocados do campeonato, por exemplo, quando você pega a diferença do campeão da Premier League para o último colocado, e você compara, por exemplo, com a La Liga, é um abismo que não existe na Premier League, que existe na La Liga. Tanto que, por exemplo, do total do valor que a La Liga tem, né, que eu tinha trazido para vocês, de 1,7 bilhões de receita de televisão,
48% são de Real Madrid e Barcelona. Ou seja, praticamente metade desse valor é destinado a 2 clubes do futebol. E aí você pensa, como é que ficam os Granadas, os Getafes, os Osasunas da vida? E aí a gente está percebendo que hoje a La Liga é uma liga muito mais fraca do que já foi antes, muito menos atrativa do que foi antes, assim como é a Série A também, principalmente é porque a Série A eu acho que já tá muito mais na nossa cabeça, né, que é a liga que mais perdeu força nos últimos anos, né, porque já foi ali nos anos 80, 90, início dos anos 2000, a liga mais forte do mundo, e hoje claramente está atrás da Premier League e claramente perdeu muita força, e eu acho que a La Liga é a próxima a passar por esse momento e já está passando por ele. Lógico que, além dessa organização que eu falei, que é uma das causas da Premier League ser tão forte, né, nesses últimos anos, é um processo que vem de muito, muito tempo, né? Mais de 20 anos que a Premier League existe e se unificou nesse esquema com mais democrático, dando mais poder a esses times, porque, como eu falei, se na La Liga os Osasunas, os Granadas, os Getafes, eles ganham muito pouco, você tem no top 30 dos times mais ricos do mundo o 16º colocado da Premier League, que foi o Wolverhampton, por exemplo. 16º. Um dos 5 piores times do campeonato está entre os 30 que mais faturaram no futebol nesse último ano. E aí, acho que outro fator para a gente explicar isso também, eu acho que é o fair play financeiro, e aí que é uma coisa interessante, que a gente já entrando na discussão das soluções para isso, nós podemos trazer, que é o fair play financeiro, cara. Porque o fair play financeiro da Premier League ele é completamente diferente das outras ligas, principalmente da La Liga e da Ligue 1, eu destacaria hoje em dia, né? Porque a La Liga, ela tem uma questão interessante, inclusive o Marcelo Beckler, que é um cara que eu gosto muito, acompanho muito, ele sempre fala isso, né? Que hoje, para você ser um time de La Liga, você tem que, no início do ano, comprovar que você é capaz de pagar todos os salários do seu time. Então, você tem que dar garantias, você tem que provar, ó, vai entrar tudo isso aqui durante essa temporada, seja com ganhos de televisão, com patrocínio, com venda de jogadores, com venda de camisa, todas essas coisas, né, que entram ali na conta. E aí, a minha folha salarial é essa, e eu vou gastar tudo isso aqui durante a temporada, e eu tenho que te provar que com isso que entra, eu vou conseguir pagar os salários. E por isso que você tem muitos times sendo estrangulados ali na Espanha. Você tem, por exemplo, o Valência nos últimos anos com uma crise financeira absurda. O Barcelona é o maior exemplo que nós temos, assim, de midiaticamente falando, né? Apesar de você ter o Sevilha passando por uma crise financeira muito grande. Mas o Barcelona é um exemplo legal da gente falar, porque tem tido dificuldade para inscrever jogadores, apesar de ser um dos times, estar entre os 10 times que mais faturam no mundo. Só que aí a questão é, a própria liga, ela botando freio, e aí eu não estou entrando no mérito se é justo ou não, né, esse freio que foi colocado no Barcelona, no Real Madrid, nesses últimos anos também, tanto que a gente viu o Real Madrid mudando muito seu perfil de contratação nos últimos anos, né, casos de Mbappé e Alexander Arnold, jogadores em fim de contrato, né, sem clube, que vão para o Real Madrid, ou, no caso que você gasta, você tenta gastar ali 30, 50 milhões com jovens promessas que vão te dar frutos mais para frente. Vini Júnior, Rodrigo, nos casos mais recentes, tem até o Mastantuono do River Plate, tem o Arda Güler, tem o Huijsen. Então, assim, você tem vários exemplos, né, desse novo modelo de contratação do Real Madrid, que é justamente para se adequar a esse fair play financeiro da Espanha, que estrangula tanto os times, né? Eu acho que, assim, é um pouco exagerado o fair play financeiro da Espanha, só que por um lado ele faz sentido sim, cara. Porque você evita que, por exemplo, chegue um bilionário como ocorre na Premier League, aí eu vou trazer o exemplo do Chelsea, que acabou de ser vendido, acabou assim é forte, né? Tem uns 3 anos aí já que rolou isso. Foi vendido, né? O Abramovich vendeu para o Todd Boehly, né? O Chelsea, e o Todd Boehly chegou e começou a gastar igual um louco. A gente viu aí o Chelsea liderando aí os últimos anos em questão de cifras pagas por outros atletas, né? Tanto que você tem um elenco extremamente inchado do Chelsea. Mas por quê? Porque a Premier League, ela é sim mais flexível, por mais que isso esteja mudando nos últimos anos, como por exemplo, tem o caso do Manchester City aí, que está para ser
julgado ainda, né? Está para sair a decisão ainda, então o Manchester City pode sim se ferrar aí nos próximos anos. Só que a questão é que a Premier League ela também permite, ela é muito mais aberta a investidores comprarem os clubes que estão ali, assim como é aberta a esses investidores injetarem dinheiro nos clubes para que eles possam gastar, né? E aí eu acho que uma parte da solução para isso, ela passa muito por um controle melhor da UEFA em relação a esse fair play financeiro, mas você tem que chegar a um consenso. Ou você deixa mais flexível para todo mundo, ou você deixa mais rígido para todo mundo. Porque a questão tá muito difícil de competir hoje para os times da Premier League. Financeiramente, tá muito difícil. E você vê em competições europeias isso se demonstrando ainda mais. Na última temporada, tudo bem que o PSG foi o campeão da Champions League, mas o campeão, por exemplo, da Europa League foi da Inglaterra, a final foi inglesa. O campeão da Conference League foi inglês também. Na temporada retrasada, o West Ham foi o campeão da Conference League. Então, assim, tudo bem que foi a Atalanta, mas só que você vai pegando nos últimos anos, o número de ingleses campeões de competições europeias tem só crescido, cara. Tem só crescido. E assim, eu lembro que ali entre os anos 2010, ali até 2018, a gente tinha essa discussão, né, sempre falando que a Premier League é a melhor liga do mundo. Só o que eu discordava durante esse período, porque para mim era a La Liga, porque se você pega os times que iam melhor nas competições europeias, eu nem falo só de Champions League, falo de Europa League também, eram times espanhóis. Você tinha o Real Madrid, o Barça e o Atlético sempre batendo final, semifinal de Liga dos Campeões. Na Europa League você teve o Atlético Madrid que já foi campeão, mas você tinha o Sevilha, principalmente, o Atlético Bilbao também, que foi campeão nesse período. Então, assim, caso recente, assim, até essa última temporada agora, o Betis chegando na final da Conference. Só que a questão cara, tá cada vez mais difícil competir com os times da Premier League. A La Liga, que antes conseguia fazer frente, não tá conseguindo mais hoje em dia. Por exemplo, na final da Conference, a gente viu o massacre que foi do Chelsea para cima do Betis, cara. E assim, quando você compara financeiramente o Chelsea com o Betis, é um abismo gigantesco que existe entre os dois clubes, né? Perfil de contratação, qualidade dos jogadores, orçamento, faturamento, tudo é abismo. E aí, voltando àquilo que eu estava falando, ou você flexibiliza para todo mundo, permitir que os Osasunas, que os Granadas, que os Werder Bremen, que a Salernitana, sei lá, da Itália, esses times, eles tenham a capacidade, assim, lógico que você depende da entrada desse investimento, de alguém comprando o clube, injetando dinheiro para que esses times possam gastar, ou você deixa tudo rígido. Porque da maneira que está, a tendência é isso só piorar. E aí um dos efeitos disso foi a tentativa da criação da Superliga, por exemplo, que eu acho uma aberração, uma coisa terrível para o futebol, a Superliga, né? Que era aquela liga que pegava os grandes times de cada país, ali os times mais relevantes, Real Madrid, Barcelona, Atlético ali na La Liga, aí você pega, sei lá, o Big Six na Inglaterra, e pega mais Borussia e Bayern da Alemanha, PSG ali, e mais, sei lá, Benfica, Porto, sei lá, você pega os melhores times ali, faz uma liga para eles jogarem durante todo o ano. A ideia da Superliga não é que extinguisse os campeonatos nacionais, só que, consequentemente, como seria um campeonato ali de pontos corridos, um campeonato corrido durante toda a temporada, a exemplo do que tem no basquete europeu, né? Porque, caso vocês não saibam, a Superliga, ela existe já em outro esporte, né? Que é no basquete, porque no basquete você tem como se fosse as ligas nacionais, né? Liga Espanhola, Liga Italiana, enfim. Você tem a Champions, que seria a Copa ali, né? Dos times europeus. E você tem a Euroliga, que é basicamente isso. É os principais times de basquete da Europa disputando durante uma temporada toda a Euroliga, que é o maior torneio do basquete europeu, do basquete europeu de clubes, né? Então, a tentativa no futebol era justamente essa. E por quê? Porque, por exemplo, o Florentino Pérez, ele já percebeu isso. Ele percebeu isso, fez esse diagnóstico ali 2018, 2019, 2020 foi quando começou a ter esses burburinhos de Superliga, que ele já prevendo, essa distância vai só aumentar. As pessoas cada vez menos têm interesse em ligas nacionais. Cada vez menos.
por conta da quantidade de jogos. São 38 rodadas, então são muitos jogos desinteressantes. Cada vez mais essas ligas, pela quantidade de jogos, e aí você vai somando a Champions aumentando, você tem as Copas Nacionais, os times cada vez com mais desgastados, cada vez com mais jogadores lesionados, cada vez tendo jogos mais desinteressantes, né? Por exemplo, assim, qual que é a taxa de retenção de televisão ali de um jogo entre Mallorca e Getafe? Sabe? Quem que para assistir esse jogo? E aí, quando você olha para a Premier League, é justamente o contrário. A classe média da Premier League, ela atrai as pessoas. As pessoas param para ver um West Ham e Brighton, porque você tem bons jogadores, porque esses dois times, eles estão tirando os principais jogadores das outras ligas. E pode ser, não sei, dos pica, né? Real Madrid, Bayern, Barcelona, mas tá tirando jogador ali do Borussia, tá indo tirando um jogador ali do Wolfsburg, um jogador do Leipzig, do Sevilha, como eu trouxe antes. Então, tá ficando aquele negócio assim, os 20 times da Premier League, eles todos têm algo interessante a se ver. É muito raro você ver um time que você fala, esse time é péssimo da Premier League. Enquanto dos outras ligas você fala isso com mais facilidade. E por isso a criação da Superliga apareceu como uma das soluções. Só que essa solução eu acho que ela ainda é pior ainda, ela contribui ainda mais para um problema, porque é basicamente os principais das outras ligas ali, igual eu falei, essas superpotências que estão espalhadas ainda, né? O Bayern na Alemanha, Real Madrid, Barcelona, Atlético na Espanha. Eles vão ficar cada vez mais ricos, então o interesse deles é se perpetuarem e manterem a sua relevância e a sua marca grande e manter as suas finanças em dia e altas, né, entre os 30 maiores clubes, como eu trouxe mais cedo aqui no vídeo. Só que esses times ricos, eles vão ficar cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Ou seja, você vai ter meio que a Premier League, mais os times ali, um ou dois ou três times no máximo de cada uma das outras ligas. E aí você tem um futebol muito mais monopolizado, uma disputa, né, futebolística muito mais monopolizada. Então, assim, esse vídeo aqui também era muito mais para trazer luz a esse problema, né? Eu sei que é um assunto comentado e justamente por isso ele virou o tema do nosso Só Se Fala Isso. Já adianto que eu acho que a tendência é continuar crescendo essa distância. Eu não sei se ao ponto de virar uma NBA do futebol, porque aí eu acho que o que vai frear a Premier League de se tornar a NBA do futebol são justamente esses gigantes das outras ligas, né? O Real Madrid, o Barcelona, o Atlético. Só que aí a questão é para onde isso vai ser levado. Se for para uma criação da Superliga, que eu acho que já tem uma rejeição grande, porém ela meio que ela serviu como inspiração para o Super Mundial, para o Mundial de Clubes, um novo, né? Isso muita gente não percebe, mas a Superliga, ela justamente foi o esqueleto desse Super Mundial. E justamente porque a FIFA, por exemplo, ela se via perdendo protagonismo em relação à UEFA, por exemplo, que tem um produto como a Liga dos Campeões, e aí as outras ligas, elas se veem nessa mesma posição que a FIFA estava em relação à UEFA, só que em relação à Premier League. Ou seja, a La Liga, ela só perde influência, a Série A só perde influência, a Bundesliga nem se fala, a Ligue 1, nossa senhora, essa aí é o principal exemplo, enquanto a Premier League, ela nada de braçada. Então, rapaziada, esse foi o Só Se Fala Nisso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais informativo, né, do que propriamente analítico, né, e sobre campo e bola, que é o que a gente geralmente gosta de falar aqui. Só que o Só Se Fala Nisso é justamente para a gente trazer luz a esses temas que talvez não tenham tanto a ver com campo e bola. Então, se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, sininho da notificação para não perder os próximos conteúdos. Me siga lá no Instagram, @guilherme.analista, para não perder as próximas novidades do canal. A página, eu não sei se esse vídeo vai sair hoje, quinta-feira, ou sai amanhã, na sexta, mas eu imagino que até sexta-feira, no máximo, a página
do Decir Futebol já estará no ar no Instagram, então fiquem ligados, deixem nos comentários a sua opinião, compartilhe esse vídeo, por favor, vamos espalhar a palavra aí, vamos espalhar os conteúdos do Decir Futebol aqui, porque tá muito legal o projeto. E por hoje foi isso, muito obrigado pela audiência, pela paciência, um abraço para vocês e tamo junto.